Olá, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos aqui para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós temos um estudo que é um pouco longo. Eu pretendo dividir esse assunto em duas, quem sabe até três estudos, para que não se torne uma coisa cansativa e, por outro lado, nós possamos abordar o maior número de informações dentro da palavra de Deus possível. Tá bom? Então, nós vamos estudar sobre o viver saudável, sobre o que nós podemos comer, sobre o que nós podemos beber, dentro da palavra de Deus, sempre dentro da Bíblia. Então, vamos ao estudo, porque hoje ele é um pouquinho longo, mas a gente vai dividir aí, tá bom? Vamos fazer uma oração. Querido e bom Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudarmos a tua palavra. Nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê entendimento, nos dê o teu Santo Espírito, para que nós possamos entender e colocarmos em prática na nossa vida aquilo que é do teu agrado, aquilo que o Senhor deixou para nós. Que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu vou começar naquele assunto quando Pedro teve uma visão. Cornélio era um centurião romano e ele estava muito interessado nos assuntos sobre Jesus. E um anjo aparece a Cornélio e manda que Cornélio mande uma pessoa ir buscar Pedro. Eu estou fazendo apenas um resumo. Peço para vocês que, por favor, leiam todo o contexto, porque se eu for ler aqui tudo vai ficar muito grande. Mas leiam que é Atos 10, tá bom? Eu vou dar um apanhado, vou ler alguns versículos apenas e para passar o assunto, mas por favor, leiam em casa todo o versículo, o capítulo de Atos 10. Então, ok. Então, o centurião romano, Cornélio, manda chamar Pedro, tá bom? E Pedro estava lá tendo uma visão. Então, eu vou começar lendo a partir do verso 9, Atos 10, vou ler o 9. Cada um que eu for lendo, eu vou dizendo para vocês qual que eu estou lendo, tá bom? Vamos lá do 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa imunda, jamais comi alguma coisa comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então Pedro estava ali, no eirado, no telhado, ele ia orar e ele estava com fome e apareceu essa visão para Pedro, mandando que ele comesse aqueles animais. Ele falou: de modo nenhum, Senhor, eu não como nada comum ou imundo. E Pedro era um judeu. Judeu não come nada do que está dizendo na palavra aqui, não pode comer. E ali o Senhor está falando para ele: come, Pedro. Pedro falou: não, Senhor, nunca comi. Vamos continuar. Agora eu vou ler o verso 17. Eu li do 9 até o 16, vou ler o 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Olha só, para o judeu, qualquer cidadão que não fosse judeu era tido como
Era como se ele fosse imundo. Ele não poderia ter contato, ele teria que ter muito cuidado, teria que ter todo um cerimonial com essas pessoas. Eles eram era como se fosse uma classe inferior de pessoas para o povo judeu, sabe? Ele não era uma pessoa escolhida por Deus, ok? Aí então Pedro está lá pensando qual é o significado da visão quando chega dois homens enviados por Cornélio para chamar Pedro. Vou para o 19 agora. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí dois homens te procurando. Levanta-te, pois, o 20. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então, o Senhor já havia falado com Cornélio para que fosse lá naquele endereço chamar por Pedro. E descendo Pedro, 21, para junto dos homens, disse: Eis-me aqui, aqui me tendes, sou eu quem buscais, a que vieste? Então Pedro vai e se apresenta àqueles homens: Sou eu que vocês procuram, o que vocês querem? Aí o centurião, os empregados, os funcionários do centurião, explica para ele que foi o centurião que havia mandado eles irem até ali. Então, vamos agora para o 28, 10 de Atos 28. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é... Ah, tá, eu acho que é melhor eu voltar um pouquinho antes. Vou só dar uma apanhada. Pedro convida aqueles homens para ficarem, dormirem ali aquela noite, e no dia seguinte eles vão até a casa de Cornélio. Chegando à casa de Cornélio, Cornélio se ajoelha, tipo em adoração a Pedro, e Pedro levanta aquele homem e diz que não, ergue-te no 26, porque eu também sou homem, sabe? Então, assim, adora só a Deus. Pedro, no verso 26, fala, levanta, não faz isso não, eu sou homem. Aí o 27, falando ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, porque Cornélio, ele estava muito interessado e ele queria que todos ouvissem o que ele ia ouvir, que todos aprendessem também. É natural, né? Quando a gente aprende uma coisa que a gente sabe que é boa, nós sempre queremos passar para outras pessoas. Isso foi a atitude de Cornélio também. Aí o 28, olha, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu, é Pedro falando, é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Olha, vê o tamanho do preconceito. Não pode se juntar, não pode se aproximar de alguém de outra raça. Eles tinham outras pessoas como sendo imundas. Mas Deus me demonstrou, olha, presta atenção aqui, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Lembra a visão que apareceu aqueles animais e falou assim, Pedro, come. Ele não come coisa comum ou imunda, né? Então, aquela visão estava se referindo ao que ia acontecer na frente. Era Deus preparando Pedro para que ele aceitasse ir à casa de Cornélio, que não era um judeu, que era considerado como um comum ou um imundo. Vamos para o 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? Então, o que acontece? Pedro falou assim, olha, como o Senhor me mostrou que eu não devo considerar nenhum homem comum ou imundo, como os judeus tratam, por isso que eu vim imediatamente. Eu obedeci, eu vim porque o Senhor me mostrou. Mostrou onde? Lá na visão, ok? Vamos ver aqui ainda o 34. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Pedro entendeu que aquela visão que foi dada para ele não estava se referindo, mesmo porque seria muito incoerente, Deus falar na sua palavra e falar, olha, você não come isso. E agora falou assim, não, Pedro, come. Come, Pedro. Insisti 3 vezes com Pedro, né? E Pedro entendeu o significado daquela visão. Muitas pessoas falam, por não ler todo o contexto, que aqui Deus está liberando para se comer de um tudo. E não é isso. Aqui está sendo, Deus está se referindo àquelas pessoas que não eram judias, as pessoas que aquele povo
considerava como imundo. Vocês, por favor, leiam todo aqui com atenção, verso 10. E ele vai até, são 48 versículos. Vocês vão entender direitinho. E qualquer dúvida, vocês sabem que podem fazer as perguntas, tá bom? Vamos para outra questão aqui. Qual é o desejo de Deus? Nós vamos para 3 João 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, João está falando assim, olha, eu desejo, é claro que João aqui tá sendo inspirado por Deus, como toda a escritura é, eu desejo que te vá bem em tudo, né? Ele está falando, faço o voto de tua prosperidade e saúde. Então, os votos, os desejos de Deus para nós é que nós tenhamos saúde. Vamos para Gênesis 1, 29. Gênesis 1, 29. Vamos ver o que diz aqui. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que se dê semente. Isso vos será por mantimento. No início, quando Deus criou todas as coisas, lá no Éden, o que Deus deixou para nós, né, nos alimentarmos, para Adão e Eva, era as ervas que dão semente em toda a superfície da terra. Isso não seria por alimento. Então, era uma alimentação vegetariana, a princípio. Seria frutas, legumes, verduras, isso seriam os alimentos deixados, a princípio, por Deus para nós, tá bom? Vamos para Isaías 55, 2. O que mais fala sobre alimentação aqui? Aí fala assim, olha, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitarei com finos manjares. Aqui é um conselho para nós, né? Por que você gasta dinheiro naquilo que não é bom, naquilo que não edifica o teu corpo, né? Dá ouvido à minha alma e viver, a minha voz e viverá. Ok? Esse é o conselho de Deus. Ouve atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis. Então, nós devemos comer aquilo que faz bem para o nosso corpo. Vamos para Levíticos 11. Deixa eu ver aqui. Levítico, lá no começo da Bíblia. Levítico 11. Eu vou ler alguns tópicos, mas aqui é outro texto que eu gostaria muito que vocês lessem o capítulo inteirinho de Levítico, porque aqui vai ficar bem especificado. Deus deixou bem claro aqui o que não é para o nosso alimento, o que foi deixado para a limpeza do meu ambiente, que não serve para o nosso alimento. Aqui vai estar bem claro isso, mas eu vou ler alguns tópicos. O 11, o 2, o 3, o 5 e o 7. O 2 diz assim, dizeis aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há na terra. Então, vamos ver quais são os quadrúpedes que pode comer. Cadê o 3? Agora, de todo o que tem unha fendida e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Então, vamos ver. O casco é a pata do animal. O casco ele tem que ser fendido, ou seja, ele é aberto, ele tem uma abertura. O casco se divide em dois, ele rumina, ou seja, ele mastiga, engole, volta de novo na boca, mastiga de novo e engole de novo. Então, esses animais podemos comer. Então, vamos lá. O boi nós podemos comer? O boi tem um casco dividido, ele rumina, come de volta, come de novo, e esse nós podemos comer. Agora, por exemplo, o cavalo.
O cavalo, ele rumina. Ele come, engole, devolve na boca, come de novo, engole. Então ele rumina, mas ele não tem a unha fendida. O casco do cavalo é inteiro, então não pode comer o cavalo. Então, por exemplo, você olha assim, a cabra rumina e o casco é dividido, pode comer. Então é isso, casco dividido e rumina dos quadrúpedes. Vamos ver mais alguma coisa aqui, o 5 e o 7. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esse será por imundo. Então, o animal que ele rumina, mas não tem unha fendida, é imundo, tá bom? Qual é mais o 7? Também o porco, porque tem unha fendida e o casco dividido, porém não rumina. Esse será por imundo. Então, o porco é um animal que nós não podemos comer. Deus deixou o porco, como todos esses outros que entram nessa lista de não ruminar e ter o casco fendido, são animais impuros, são animais que ficaram para a limpeza do meio ambiente. Vamos ver mais o 9 agora, ainda de Levítico 11. Todos os animais que há nas águas, olha só, agora nós vamos falar sobre as águas. Comereis o seguinte: tudo que tem barbatana e escama nos mares e nos rios comereis. Então, tem que ter barbatana, que é aquela que vem assim do ladinho do peixe, que ajuda ele a andar, e a escama, que é aquilo que quando a gente passa assim, ela solta. Tem que ter essas duas características. Se ela tem essas duas características, você pode comer. Se não tem, é imundo. Então, peixe de couro, camarão até tem aquelas. Tem barbatana, eu acho, camarão, mas o camarão não tem escamas, ele é imundo. Para que serve? Para limpeza do meio ambiente. Vamos ver. Então, aqui nas águas tem que ter barbatana e escamas. Das aves, vamos ver o 13. Das aves, essas abominareis, ou seja, não vai comer. Não, ó, das aves, essas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoso e a água marinha, o milhano, o falcão e todo segundo a sua espécie. O corvo segundo a sua espécie, o avestruz, olha só, o corvo é o mesmo urubu, não se come, percebe? O urubu é um animal clássico aqui para nós termos como exemplo. É até proibido por lei se comer urubu, porque ele é o que faz a limpeza do meio ambiente, como todos esses outros. Vamos ver agora o vídeo sobre os insetos. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, vos será outra abominação. Então, qualquer inseto que voa, mas ele anda sobre 4 pés, é abominação. Não podemos comer, tá bom? Deixa eu ver mais alguma coisa. Então, o vídeo eu já li. Ó, o 21, vou ler o 21. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, esse podereis comer. Então, por isso que é importante você parar um tempinho e ler Levítico 11, porque aqui Deus se deu ao trabalho de deixar especificado cada alimento que a gente pode, o animal, quadrúpede, o peixe, as aves, do que nós podemos ou do que é abominação, tá bom? Vamos ler mais alguma coisa aqui. Vamos para Gênesis 9:4. Gênesis 9, versículo 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, o sangue, nós não podemos comer o sangue. A carne, aqui Deus está liberando a carne, mas com o sangue, não. Eu quero ir mais adiante com vocês. Eu quero ler Levítico 7,
Cadê? Opa, voltando a Levítico. Levítico 7, 22 ao 26. Olha só. Disse mais o Senhor a Moisés. Presta atenção que tudo isso é o Senhor que está falando a Moisés. Não é aquela história, não, Moisés que escreveu. Escreveu sim, porém, quem mandou ele escrever e o que ele deveria escrever foi o Senhor Deus, tá bom? Falou aos filhos de Israel dizendo: não comereis gordura de boi, nem carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo é dilacerada por feras, podem servir para qualquer outro uso. De maneira nenhuma a comereis. Então presta atenção, eu nem vou ler todo para não ficar muito longo, mas vocês podem ler aí em casa. Deus está falando aqui, olha, você não pode comer o sangue, você não pode comer a gordura. Por que isso? Muitas vezes nós olhamos e pensamos assim, nossa, mas Deus é um Deus de proibição, não pode comer nada. Tudo não pode, não pode, é o Deus do não pode? Não, não é o Deus do não pode. É o Deus do cuidado, é o Deus do amor, o Deus da proteção. Ele nos criou. Ele sabe como essa máquina aqui funciona. Então, ele sabe o que é melhor para meu corpo e o que não é melhor para o meu corpo. Percebe? Então, se Deus fosse chegar, eu sempre uso esse exemplo, tá? Se Deus fosse chegar para aquele povo naquela época e falasse assim, olha, vocês não vão comer a gordura, porque a gordura vai entupir as artérias, vai aumentar o seu colesterol, e isso pode acarretar no infarto, não sei o quê, não sei o quê. Aquele povo não ia entender. Da mesma forma, o sangue. No sangue estão todas as impurezas do nosso corpo. Todas as impurezas do nosso corpo. E aí, algumas pessoas pensam que quando Deus fala assim, não comer sangue, está se tratando de uma transfusão de sangue. Não, isso aqui, quando Deus está falando, é que algumas pessoas fazem aquela comida, chouriço, é apenas um exemplo, né? Pega o sangue e cozinha o sangue e come. Vai matar um animal, apara o sangue do animal para pôr na comida, acho que tem um outro nome de comida que eu não me recordo agora, que também é feito com sangue. Então, se quando nós estivéssemos comendo isso, todas as impurezas viriam para o nosso corpo. Da mesma forma, a gordura, Deus falou, olha, pega essa gordura, queima para mim. Deus não precisa da gordura de animais. Deus não precisa. Deus está te falando assim, olha, não come porque vai fazer mal para o teu corpo. Não é bom para você isso. No sangue, quando você, por exemplo, está tendo algum tipo de infecção, como que você descobre? Fazendo exame de sangue. Aí vai fazer o exame de sangue e fala, está com infecção. Tem a hepatite, a AIDS, tudo transmitido através do quê? Do sangue, percebe? Então é Deus cuidando, Deus protegendo. É amor, não é que Deus é ditador, que Deus não quer que aproveite, não. Ele sabe, como criador dessa máquina, o que é bom, o que deve e o que não deve ser usado. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que o nosso vídeo já ficou um pouquinho longo. Na próxima semana nós vamos continuar, mas eu gostaria muito que vocês parassem e lessem todas essas passagens que eu passei. Se quiser, vai pausando o vídeo, vai acompanhando, tá bom? Não confie naquilo que eu estou falando. Confie no que está escrito na palavra de Deus, porque o que vale é o que Deus falou, não o que eu estou falando. Tá bom? Então, sempre que uma pessoa fala alguma coisa para você, fala assim, ó, me mostra dentro da Bíblia onde está escrito isso. E leia o contexto, como aquela história que nós lemos, aquela situação do que aconteceu com Pedro. Aí você vai entender melhor a situação, porque um texto fora do contexto vira um pretexto. Tá bom? Vamos orar? Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós hoje conhecemos um pouco mais a respeito do Deus de amor, do Deus que cuida de cada um de nós. Nos ajude, Pai, a colocar em prática esses aprendizados. E assim como Cornélio fez, também passar isso a outras pessoas. Porque a partir do momento que nós conhecemos, passa a ser nossa obrigação divulgar isso a outras pessoas.
perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé no Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Até a próxima semana. Qualquer dúvida, pode deixar as perguntas aí, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.